poltrona, tu varre, eu tô limpo. Quando é 9 horas da manhã, já acabou, vamos embora para casa. Mateus capítulo 4, verso 1. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E então lhe disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, nós queremos clamar e colocar diante do Senhor o nosso coração. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensine a forma correta de andarmos, ó Pai, pelo deserto desta vida. Fala conosco no nome de Jesus. Esse texto ele nos ensina algumas coisas importantes. Por quê? Porque o deserto ele simboliza a nossa vida na terra. Existe uma linguagem que Deus fala: os vales, os montes, o deserto, a campina. É uma linguagem que a Bíblia usa para falar de situações adversas, dificuldades. Quando a Bíblia está falando do deserto, no caso de Jesus, o deserto ele era literal, mas no nosso caso, o deserto ele é espiritual, ele é social. Muitas vezes nós estamos vivendo em situações de deserto. O deserto ele fala de muita luta. Por quê? Porque o deserto é extremamente quente de dia, extremamente frio de noite, tem muitos bichos, peçonhas. Então é uma linguagem bíblica para explicar para nós que durante a nossa caminhada a gente passa pelo vale, a gente passa pelos montes, a gente passa pelas campinas, a gente passa pelos desertos. Então quando a Bíblia fala que o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto, existem situações que acontecem na nossa vida, que às vezes é o próprio Deus que permite para nos ensinar, para treinar, para nos moldar, para nos revelar. No caso, nós aprendemos algumas questões importantes, né? Nós aprendemos que as lições que Jesus nos ensina quando nós estamos vivendo no deserto. Como é que eu venço, pastor? Quando eu estou vivendo uma situação de deserto, como é que eu faço para vencer isso? Jesus ele nos ensina algumas coisas interessantes para você poder vencer uma situação adversa. Todo mundo passa. Que levante a mão aquele que diz: eu nunca passei por um deserto. Eu nunca passei por uma dificuldade. Eu nunca passei por uma situação complicada. Todo mundo em algum momento vai passar. Faz parte da vida. Assim como nós temos a primavera, nós temos o inverno, o outono, nós temos o verão, a vida da gente também é assim. Há épocas que está tudo maravilhoso, mas há épocas que a gente passa por adversidades, há época que nós passamos por dificuldades. Por exemplo, a situação que o mundo está passando, toda essa crise mundial, tanta gente padecendo, sofrendo. Como é que a gente faz quando a gente está vivendo uma situação tão complicada? Jesus estava vivendo uma situação complicada, fisicamente falando, ele estava lá fisicamente. Nós precisamos aprender com Jesus porque Ele é o nosso modelo. O que fazemos quando nós estamos numa situação completamente adversa? Quais são as posturas que nós temos?
Qual é o exemplo que a gente segue olhando para Jesus, quando Jesus estava ali enfrentando Satanás? Acusações, questionamentos. Se você é filho de Deus, essa frase é antiga. O diabo sempre fala isso para a gente quando a gente está passando adversidade. O diabo sempre fala isso para a gente quando falta alguma coisa. Você é filho de Deus, então por que você está com escassez de pão? Você é filho de Deus, então por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, essa é uma tônica de Satanás, sempre questionar a nossa filiação, questionar o amor de Deus por nós, questionar a bondade de Deus por nós. A questão é assim: se você é filho de Deus, então por que Deus permite certas coisas na sua vida? Tudo que Deus permite na nossa vida tem um motivo bom. Nós não aprendemos tudo na alegria, não, irmão. Nós não aprendemos tudo na festa, não, irmãos. Nós não aprendemos as lições mais preciosas que nós vivemos e aprendemos, nós aprendemos no deserto. As lições que são mais poderosas da nossa vida, nós aprendemos em situações adversas. Por que Abraão falou Jeová Jirê, Deus é Jeová Jirê? Porque ele viveu uma experiência de provisão. Ele falou: o Senhor é Deus da minha provisão. Quem é que chamou Deus de Jeová Rafá? Um homem que foi curado. Deus é o que cura. Quando um homem falou Jeová Samá, porque Deus fala. As nossas experiências vão determinando o nosso conhecimento de Deus. O Deus da provisão, o Deus do cuidado, o Deus da cura, o Deus da libertação, o Deus da transformação. Quando nós estamos vivendo em situações adversas, Mateus capítulo 4 está pondo a vida de Jesus como um exemplo para nós. O que eu faço? E é isso que eu vivo batendo na tecla, irmão. Já pastoreei um monte de igreja ensinando o povo a mesma coisa. O que Jesus fez? Orou e jejuou. Mas a crentaiada de hoje não entendeu. Como é que o pai, pastor? Como é que vence uma situação de deserto na vida? Como é que vence uma situação adversa? Jejum e oração. Qual foi o primeiro princípio que nós aprendemos com Jesus? Ele sendo tentado no deserto. A Bíblia diz que ele orou e jejuou por 40 dias e 40 noites. E aí as pessoas falam assim: não precisa mais. Não, tem certeza? Porque a Bíblia diz que Jesus deixou o exemplo. Então eu preciso andar debaixo da orientação do Espírito Santo. E eu preciso, a Bíblia está dizendo aqui em Mateus 4, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e jejuando 40 dias e 40 noites teve fome. Quantos dias eu vou jejuar, pastor? Depende da sua luta, irmão. Depende da sua luta. Quantos dias, quantas horas eu vou orar? Depende da sua luta, irmão. Se você orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias, e você vencer a tua batalha, beleza, parou. Mas se você não resolver o seu problema com 1 dia, com 2 dias, 5 dias, 7 dias, 12 dias, 21 dias, 30 dias, 40 dias, você vai orando e vai jejuando, até que Deus conceda a vitória. O que eu mais ouço nesses dias: ora por mim, pastor, ora por mim, ora por mim. Ora por mim? Agora é hora por mim. O pastor está assim: vamos orar, gente. Vamos orar, gente. Vamos jejuar, gente. Vamos buscar a Deus, gente. E nego está brincando, levando a coisa na flauta. E aí a hora que o chicote estrala, sai todo mundo correndo atrás daqueles que... Você é o chato, você é o radical, você é o doido, não precisa disso, é fanatismo, para que ficar desse jeito? Não precisa de tanto jejum, não precisa de tanta oração, não precisa disso tudo não, pastor. O senhor só fica oração, jejum e palavra, não, só isso? Uma hora que o bicho pega. Pastor, ora por mim. Pastor, pelo amor de Deus, pede oração para a igreja. Ah, é?
princípio que nós aprendemos com Jesus: jejum e... Inclusive abril está aí, tá? Já prepara teu coraçãozinho. Nós vamos começar um jejumzinho de 7 dias. Para não... Nós fizemos um de 30 em novembro, 40 em janeiro, fevereiro. Então dá para fazer um de 7 agora em abril. E é assim. Pastor, quantas horas de oração? Ô filho, você sabe da sua luta? Você sabe o que você está passando? Você sabe da guerra que você está travando? Então você vai orar o tanto que precisa. Se você acha que 10, 15 minutos de oração resolve, então ora 15 minutos. Mas se você acha que não, ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, o tanto que for preciso. Jesus ensina 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. Segundo princípio que a gente aprende para você vencer situações adversas de deserto: está escrito: medita na minha palavra de dia e... Meu filho, só tem uma coisa que Satanás teme, além de oração e jejum: palavra. Não é aquilo que você acha. Está escrito. Quando Satanás vem falar borracha no teu ouvido, você fala: Satanás, está escrito. Não é o que você pensa, irmão, não é o que você acha, está escrito. Aprenda a ler a Bíblia e a decorar versículos, a guardar. Olha, escondi a tua palavra no meu coração. Tem que guardar a palavra dentro de você. Ah, mas eu não consigo decorar a Bíblia toda. Decora um versículo. Lê um capítulo. Achou um versículo interessante para você guardar? Guarda. Anota na mão, anota no braço, anota num papel, põe no bolso, fica decorando aquele dia inteiro aquele versículo. Sabe por quê? Porque quando vem a batalha, você vai orar sobre a palavra: Senhor, está escrito. Segundo princípio: primeiro, jejum e oração. Segundo, conhecimento bíblico, conhecimento da palavra. Por isso que Satanás luta desesperadamente para que você não ore, para que você não jejue e para que você não conheça a Bíblia. Ah, eu não consigo ler a Bíblia. Então você vai ser fraco o resto da vida. Você nunca vai vencer, irmão. Ah, eu não tenho paciência. Vai ser fraco a vida inteira. Não vai vencer nada. Nunca vai ter autoridade. Nunca vai ter poder. Por quê? Porque jejum, oração e palavra está escrito. Eu oro, eu jejuo e eu conheço a Bíblia, e aí eu venço. Outro exemplo: a autoridade. Quando Satanás veio, ele falou assim: Satanás, arreda-te, porque só o Senhor teu Deus adorarás e somente a eles dará culto. Mas a autoridade vem do quê? A autoridade vem da minha vida de oração, da minha vida de jejum, da minha vida da palavra. Quando eu oro, jejuo e conheço a palavra, eu tenho autoridade. Então essa é a palavra que eu tenho para você, querido. Pastor, está uma prova, está difícil. Então tá, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Quanto você está orando? O quanto você está jejuando? O quanto você lê a palavra? E não adianta você ler 20 mil versículos da Bíblia, não. Que leia um capítulo por dia, mas medite nele. Que você guarde um versículo por dia, para que você possa em tempo oportuno usar na sua vida de oração. Pai, está escrito aqui, Pai. Leia, ore com a Bíblia. Quando você estiver lendo lá o capítulo, tiver uma palavra, uma promessa para a sua vida, para a sua família, fala: Pai, está escrito na tua palavra, está escrito, Pai. Quando Satanás vier buzinar no seu ouvido, você fala: Satanás, arreda-te daqui, porque está escrito na palavra. Esse é o caminho antigo. Esse é o velho e bom caminho antigo que a igreja pós-moderna abandonou. Oração, jejum, palavra. Eu oro, eu jejuo,
eu conheço a palavra e eu tenho autoridade. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso. Se você tiver algum problema, você lembra lá do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem tantos versículos da palavra de Deus que podem dar suporte para você. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele dirá: o Senhor é o meu Deus, praga nenhuma chegará à minha tenda. Tanta palavra, irmão. Jejum, oração, conhecimento bíblico, a autoridade espiritual. É isso que o inferno teme. É isso que Satanás teme. Então é por isso que nós precisamos, diante dos desafios da nossa vida, pelos desertos da nossa vida, nós precisamos aprender a buscar a Deus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Você vai jejuar e orar tanto quantos forem os dias necessários para que você possa aprender a vencer. Essa semana eu recebi um áudio de uma ovelha minha quando eu pastoreava Jaú. Nelson veio congregar comigo daquele jeito. Ele era crente, mas ele fumava. Ele era crente, mas morava amigado com a mulher. Ele era crente, mas era uma tribulação do Apocalipse. Veio congregar comigo. Começou a andar comigo. Começou a ir para o monte comigo. Essa semana ele me mandou um áudio. Pastor, lembrei do senhor. Ele falou, e quando ele foi casar com a mulher, que ele estava casado, eu falei: não casa, é laço. Sai fora dessa história. Mas ele não me ouviu. E eu sei que no final da história ele quebrou na emenda, perdeu tudo. E quando ele estava na lona, a mulher botou uma gaia nele e enfiou o pé nele. Ele foi morar de favor na casa de um amigo. Não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Perdeu tudo. Aí ele lembrou do velho pastor. Falou: o que o meu pastor faria? Aí ele falou: orar. Entrou dentro de um quarto, ficou 4 dias orando, sem parar, lendo Bíblia e orando. 4 dias. No 4º dia, um ex-patrão dele de muitos anos ligou: onde você está? Estou em tal lugar, estou em Bauru, vem aqui. Ele tomou um banho, fez a barba, 4 dias sem comer, só bebendo água, lendo Bíblia e chorando. Ele chegou lá na empresa que ele já tinha trabalhado. O patrão dele falou: você está trabalhando onde? Ele falou: em lugar nenhum. O cara deu um carro zero para ele, uma caminhonete, uma pasta, calculadora. Falou: você vai ganhar 10 mil reais, toma 5 mil reais aqui para você ajeitar a sua vida e bora trabalhar, vagabundo. E ele já... Aí ele me ligou: pastor, jejum, oração, pastor, ainda é a chave. Hoje ele está super bem. Não tem outro caminho não, irmão. Tudo o resto que falarem para você é balela. Ainda o velho e bom caminho da oração, do jejum e da palavra. Agora, quanto tempo você vai orar? Quanto tempo você vai jejuar? Vai depender da sua vida, da sua guerra e da sua batalha. Amém? Vamos ficar em pé. Pai, nós queremos orar ao Senhor e queremos clamar e pedir que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. Que possamos, Deus, ter uma vida de oração, de jejum, de meditação na palavra. Que possamos seguir os exemplos do Senhor, que quando estava, Deus, ó Pai, no deserto, jejuava e orava, e meditava na palavra, e pela autoridade que o Senhor tinha, repreendia Satanás e colocava ele no lugar. Assim nós queremos viver. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração e uma vida de autoridade. Que faça demônios, Senhor, retrocederem. Que faça demônios caírem por terra. Que façam eles sair, como o Senhor abaixo está escrito na palavra, que os demônios se retiraram, Satanás se retirou da presença de Jesus, pelo poder que havia dele.
Nós oramos a Ti e pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, que cada um aqui aprenda a lutar e a guerrear na Tua presença. Agora leva-nos ao nosso lar debaixo da proteção, que o sangue de Jesus seja sobre nós, que o Senhor nos leve para o nosso lar em paz e em segurança, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.